A seguir, IIGD Irajá. Vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Efésios, onde nós estamos aos domingos, no capítulo 6. Que tal fazermos a leitura completa hoje? Que tal nós irmos, vamos lá, do versículo 10, pelo menos até o 18. Vamos fazer uma leitura completa hoje. Aí assim, eu leio os versículos de números pares, e toda a igreja lê os versículos de números ímpares, e eu acompanho, tá? Para a gente não ficar, um vai lá no norte, outro tá lá no sul, porque um lê mais depressa, outro um pouquinho mais devagar. Mas o título é A Armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Juntos no 18? Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Dá uma paradinha aqui. Só fazendo assim uma alusão rápida sobre esse versículo 18. Você sabia que quando o cristão tem o hábito da oração, mas ora por fé, ou seja, se liga na oração que faz, tendo uma comunhão de oração com Deus, e ora por outras pessoas, principalmente pelos irmãos em Cristo, você sabia que isso agrada a Deus tremendamente? Olha, que isso? Porque você está cuidando daqueles que são dele, tipo assim, está me ajudando aí na terra com os meus filhinhos. Diga, Deus ama o seu povo. Deus ama o seu povo, mas Ele ama o mundo, irmãos. Ele não ama o pecado, Ele aborrece, Deus aborrece, Ele abomina o pecado, Ele ama o pecador. Deus quer que a igreja seja atuante e alcance as almas para Ele. Vê que Ele manda pregarmos o evangelho a toda criatura, ou seja, sem acepção, sem exclusão, não tem exclusão com Deus. Ele chama. Depois ele ainda diz assim, Jesus ainda diz assim: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ou seja, vem para mim que eu não te jogo fora. Eu fico pensando nessas pessoas que sofrem de depressão, como eu, que sofri durante 15 anos consecutivos, desde a minha adolescência, pelos problemas de família, né, dos meus familiares no passado, que foram terríveis demais, problemas seríssimos, gravíssimos. E eu fico pensando nas pessoas, irmãos, que poderiam encontrar a paz e a alegria, sair daquele estado como Deus me tirou. Mas muita gente, irmãos, não leva o evangelho a essas pessoas. Às vezes o cristão, ele chega a ser covarde, tá? Ah, não vou falar com a dona fulana não, que ela é macumbeira, sei lá, deve ficar com raiva de mim. Mas que covardia, misericórdia. Que cristãos covardes, misericórdia, gente. Temos que falar de Jesus para todas as pessoas. Jesus é Deus, Jesus é a palavra é viva. Se ela entrar no coração, ela transborda na alegria, ela dá alegria, capacita com poder. Mas enfim, bom, então vamos lá. Nós vimos na semana passada, nós temos contemplado, irmãos, o que é o poder da fé. Quando se coloca a fé realmente a trabalhar em nosso favor, ou melhor, o poder da fé sobre a palavra. Quando nós agimos
de acordo com a palavra de Deus, tá? Quando nós assumimos o que está escrito, literalmente nós saímos do campo natural. Todo cristão, irmãos, que não buscar um crescimento espiritual para saber viver da fé, ele vai viver dentro dos limites que todo ser humano tem. Pode, não pode? Não pode. Fazer o quê? Que remédio? Não pode. Tem jeito? Tem. Não tem jeito. Fazer o quê? Não tem jeito. Então não tem. Então muitos cristãos vivem assim. Quando o mal ataca, o cristão precisa estar revestido. Ele não tem que se preparar na hora do ataque do mal. Ele tem de viver preparado. O cristão tem de saber viver da fé. Ele precisa alimentar a fé a cada dia. Precisa deitar para dormir, antes de dormir, ter uma comunhão, uma comunicação com Deus, né? Numa certeza de que o Senhor Deus está no controle de tudo. E dorme tranquilo, como o salmista Davi. Davi, o rei Davi, ele viveu durante muitos anos, longos anos, cercado pelo exército de Saul, o exército de Israel, que ele pôs a procurar Davi. E Deus, o próprio Espírito de Deus, vigiava Davi dia e noite para guardá-lo, para que os inimigos não o atacassem. Às vezes o cristão é atacado por uma enfermidade e ele não enxerga a enfermidade como um inimigo espiritual. Inimiga no caso, né, da classificação do feminino. Mas vamos esquecer isso. Tem hora que você tem que esquecer as regras do português, da língua portuguesa, e mergulhar a fundo nas coisas de Deus. Então a doença é um inimigo feroz, porque por trás dela está um espírito maligno que quer de repente matar aquela vida. Aí diz assim, mas todo mundo vai morrer. Mas espera aí, precisa ser antes da hora? Despreparado? Não tem que viver aqui na terra? E Deus não garante uma vida longa, com bênçãos aqui na terra? Então por que dar esse espaço todo para o diabo? Então vamos buscar as armas espirituais e as vestes, principalmente as vestes espirituais. Tá? Estamos falando sobre isso porque é um assunto profundo, mas ao mesmo tempo não é difícil de entender. Como é que nós compreendemos que o Espírito de Deus abriu? Então ele abre para qualquer pessoa. Agora é buscar, se esforçar. Chamada é diferente, irmãos. Não é todo mundo tem uma chamada de Deus para pastorear. Não é todo mundo tem uma chamada para ser um evangelista. Não é todo mundo tem uma chamada para mestre, doutor da palavra. É diferente. É diferente. Por exemplo, a pessoa que pega a vassoura da casa de Deus, ela já precisa ser consagrada para pegar a vassoura da casa de Deus. Você sabia disso? Será que você tem noção disso? Porque às vezes as pessoas sabem assim, vivem assim, né? E chegam, poxa, eu quero fazer alguma coisa. Aí você diz, se vai servir a Jesus Cristo, o Rei dos Reis, tá? Tem de estar de acordo com Ele. Não podem as trevas se aproximar da luz, porque elas não vão aguentar. Como também não adianta, cuidado, porque eu digo que quem põe a mão na obra de Deus, deixa o diabo desesperado, mas muito enfurecido. Aí ele diz assim, deixa eu encontrar uma brecha, você está querendo lutar contra mim? Está querendo cuidar, né, disso aí ou aquilo assim? Pastora, tem isso. Vamos lá, deixa esse assunto, mas vamos aqui. Nós vimos, por exemplo, a questão do fortalecimento no primeiro versículo da armadura, que é o 10. Vamos lá. Olha só. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha aí, o cristão tem de ter poder. Mas qual é o poder do cristão? O poder de Cristo. Mas que poder é esse? A fé firme na palavra. A presença do Espírito de Deus, crida, vivida. Ou seja, eu vivo porque o Espírito de Deus habita em mim. Então eu creio que o Espírito de Deus está em mim. Então eu creio na palavra e faço o que a palavra diz que eu posso fazer. Se eu posso resistir a Satanás, eu posso.
Se Deus diz que eu posso, eu posso. Se eu posso vencer a enfermidade, se a Bíblia diz que eu posso, eu posso. É isso, é a força do poder de Deus em nós. Então, depois o 11, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Revestimento. Quando se levanta tijolos para a construção de uma casa, vocês já viram que quando você olha alguns lugares, principalmente nas colinas, né? No Rio de Janeiro é morro, na Europa é colina. Na Europa os ricos constroem suas casas na montanha. E no Rio de Janeiro dizem que pobre é que mora na montanha. Mas enfim, que nada, meu irmão. Tem cada casarão na colina. Mas vamos lá. Mas você já viu casa só de tijolo sem a argamassa? Ela não está revestida. Então fica muito mais fácil uma perfuração, não é? Fica muito mais fácil que ela se deteriore, isso não tenha dúvida. Deus está dizendo, você tem que ser forte para que o mal não te atinja. Revestimento é isso. Seja forte para que o mal não te atinja. Quando é que o diabo consegue derrotar o cristão? Bom, depende. Se ele não leva Jesus a sério, estou falando do cristão. Se ele não leva Jesus a sério, se ele não é interessado em aprender a palavra de Deus para andar realmente com Deus, se ele é um cristão relaxado, sonolento, claro que o diabo vai se dar bem mesmo. Vai jogar qualquer seta e vai entrar. E tem cristão que nem discerne o que é uma seta do diabo. Tem cristão, eu fico impressionado, irmãos, como os cristãos aceitam as doenças do mosquito, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Então deixa eu te dar uma dica, tá? Tem gente que não aceita, não acredita, aí eu sempre digo, ó, você está no lugar errado. Ou você entrou no lugar certo, só que você não entendeu nada. Irmãos, nós temos que seguir Jesus. Ah, mas é porque por causa dos sintomas. Mas quem disse que os sintomas atestam a verdade? A verdade é Jesus. Diga, a verdade é Cristo. Diga, a verdade é a palavra. Diga, a verdade é a palavra de Deus. Você leva a palavra de Deus a sério em tudo? Então, meu irmão, então vamos lá. Vai lá comigo em João capítulo 10, versículo 10. Evangelho de João capítulo 10, versículo 10. Quem lê comigo? O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida. Me responde se uma virose não pode roubar dias de trabalho. Pode ou não pode? Uma virose pode roubar dias de trabalho? Então não é um ladrão? Por que todo mundo só pensa no ladrão, no homem que rouba homem? No homem que rouba o banco? Nós temos que ter um entendimento claro, irmãos, da palavra de Deus. Que tem de gente pelas igrejas, irmãos, que não abre o coração, não entende nada, gente. Vou fazer minha corrente, oba, oba. Pula, grita, oh glória, pula, grita e tal. E depois fica naquela coisa. É impressionante, os cristãos são muito engraçados. De acordo com a igreja ou a denominação, de longe você conhece. Você olha um e ele diz, já sei de onde é. Você escuta o outro, já sei que já se identificou. O bom é ser conhecido no mundo espiritual, irmãos. O diabo vê, enxergar que você está preparado para a guerra e que ele não vai conseguir. Ele pode tentar e não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Ele não vai te jogar numa depressão. Por quê? Porque o teu coração está guardado. Tem escudo. Tem escudo. Nada que venha de fora vai te atingir. E dentro? Você já se renovou? Você não carrega o passado dentro de você? Então o cristão tem que estar preparado, irmãos. Ele tem que se encher da fé. Como é que eu alcanço a fé? O que o apóstolo Paulo disse? Ora, a fé vem pelo ouvir. Às vezes você lê a Bíblia, mas você só lê aquilo que você quer. E quando você vem ao culto, você escuta o que você precisa. Aí faz uma correção
e faz uma limpeza, uma faxina. Aí alega o coração de Deus que já pode habitar ali. Então, irmãos, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Jesus está deixando isso claro, irmãos. Jesus está falando que o ladrão rouba, mata e destrói. A partir do momento que ele rouba a saúde, então você já sabe quem está ali. Você já sabe contra quem você tem que combater. Você tem que combater contra a força do espírito da enfermidade. Ah, mas não é bem assim porque nós somos de carne e osso. Sim, Jesus viveu aqui na terra num corpo de carne e osso. Então nós temos que entender espiritualmente o que é material, até o que é material. Então o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. A pessoa está com a família toda destruída e fica dizendo, sabe por que minha família é assim? Porque o fulano não toma jeito. Sabe por que o fulano não toma jeito? Porque o demônio está lá dentro do fulano. E você pode arrancar o demônio de dentro dele com o seu trabalho espiritual. Uns bons cultos da família e boas orações com entendimento. E armas espirituais para a luta. E vamos ganhar aquela alma para Jesus. Sim. Então atenta bem. Quem rouba, mata e destrói é o diabo e os seus demônios. Mas é claro que os demônios usam pessoas. Eles usam o casal para discussão, para briga, para contenda, para guerra, para raiva, para nojo, para ódio e para separação. Ele usa as enfermidades para quê? Para roubar. Rouba a saúde, rouba o tempo, rouba a alegria, rouba a comunhão familiar, rouba a vida, rouba dinheiro que vai à vontade, a rodo aí em medicações, em exames. Muitas vezes a pessoa diz que tem um plano de saúde excelente que não cobriu tal tratamento e vai por aí. Então, irmãos, se a Bíblia te diz que nós temos um revestimento, que nós podemos ter esse revestimento, que nós devemos ter esse revestimento, por que nós não vamos ser dedicados em aprender e trabalhar espiritualmente e trazer esse revestimento? Esta noite, ontem na verdade, ontem eu tive 2 reuniões aqui, embora foi o sábado, e depois das reuniões, eu conversando no meu coração com Deus, falei, Senhor, eu não posso chegar amanhã no altar e ministrar o que eu gosto de ministrar e falar o que eu gosto de falar da Tua palavra. Eu tenho de pregar o que o Senhor quer que as pessoas escutem. Eu tenho que ministrar o que o Senhor quer que cada um receba. E o Senhor conhece o coração das pessoas. Então o Senhor sabe o estado de cada um, a vida de cada um, o que cada um está vivendo, vivenciando e passando, pelo que está passando. E o Senhor nos dá armas para tudo. Então eu peço isso e pedir, Senhor, que o Senhor me use, porque o diabo está atacando demais as pessoas, elas tem que parar de ser crianças. O cristão tem que parar de ser criança espiritual, gente. Tem que ser um guerreiro. E ao mesmo tempo, tem de ser um adorador, um grande adorador de Deus. Temos de viver aos pés de Jesus. E o mundo não entende isso, irmãos. O mundo não entende isso. Olha, se a pessoa se converter hoje, tá? E não abrir o coração, a sua vida 100% para Jesus entrar, iluminar tudo, mostrar tudo que está errado, e até para Ele verdadeiramente poder atuar nessa pessoa, tá? Pessoa mesmo estando dentro, pode ir para a melhor igreja da face da terra, o diabo vai encontrar brechas e brechinhas. Satanás, ele é ele é muito astuto. Ele quer destruir toda a raça humana, toda. Você quer ver uma coisa simples que as pessoas não atentam? Você começa a elogiar um pouquinho o teu filho, daqui a pouco, para quem você elogiou, já tem inveja. É sério. Porque as pessoas estão vivendo tão mal, estão passando tantos sofrimentos, que quando encontram alguém que é feliz e que tem bênçãos, as pessoas têm inveja.
Só que a inveja não vem assim no letreiro, engarrafada para dizer eu sou a inveja. Outros têm raiva. Você sabe que tem gente que tem raiva do sucesso do outro? Então o cristão tem de viver preparado, irmãos. Ele tem de saber, ele tem que ter discernimento. Ele tem de ter discernimento. O Espírito Santo capacita. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.